Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Já fui ali, fiz uma merenda, tá? Uma merendinha daqui. Agora vamos continuar a segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus, tá? Espero que vocês estejam assistindo a primeira parte, tá, pessoal? Para você entender, tá? Porque eu dei introdução ali, falei muita coisa aí na primeira parte, para vocês entenderem essa segunda parte, tá? Onde eu vou trazer os versículos bíblicos, tá? Para você não pegar o bonde voando, andando, né? Entende, pessoal? Então, para você não pegar esse bonde assim, tá? Então, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a renovação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa renovação espiritual? Ele fala, é um conceito, né? Falado aí. Eu acho que fala no meio evangélico, católico. Ele fala sobre isso, mas que tem alguma conotação um pouco diferente, tá? A renovação espiritual é um conceito que se refere a um processo de transformação interna, então, e reabilitação e rejuvenescimento, então, revitalizar da energia, né? E rejuvenescimento da alma e do espírito, aonde a espiritualidade está trabalhando a sua alma, tanto a sua alma como o seu espírito, tá? É esse processo de renovação. Aí ele fala, este processo envolve prática como meditação, oração, leitura das escrituras, autoconhecimento e outras atividades que promovem estado de bem-estar emocional e mental. Então, outras atividades é terapia, né? Você busca uma terapia para cuidar tanto da mente, emocional. Então, todas essas práticas, tá, pessoal, vai ajudar a você renovar a sua alma e o espírito, tá? A renovação espiritual é frequentemente associada à busca por um significado e um propósito de vida. Então, porque a sua alma, seu espírito está buscando esse significado. Por que de você estar aqui? Por que tem que fazer isso? Por que então? Levando o indivíduo a se reconectar com a sua crença e valores mais profundos. Então, com a crença, com Deus, com o verdadeiro e com os valores mais profundos da alma. Então, valores éticos, morais, tá? A gente vai se reconectar. Então, esse é o nosso processo aqui, pessoal. É o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é uma renovação espiritual. É nesse processo que a gente está aqui, ó. Entende? Cada dia a gente vem melhorando. Eu, você e as pessoas que estão aqui. Olha se a gente não melhorou, não, pessoal. Ou piorou. Entende? A gente precisa entender isso. Aí aonde foi que a gente parou, pessoal? Segunda parte aqui. Com o passar do tempo, né? As pessoas vão sentindo a necessidade de renovação em sua vida. E principalmente na sua espiritualidade. Então, se a pessoa vai, né? Vai aquilo ali, ela vai ver que, nossa, tá faltando algo. Começa a dar vazio, começa. Então ela vai ver que precisa, né? Renovar principalmente a espiritualidade, a conexão, né? Isso porque tudo que acontece no mundo acontece no mundo é com toda a correria do dia a dia, deixamos um pouco de lado a nossa fé. Então, é isso que acontece, né? As coisas do dia a dia a gente deixa de cuidar. A gente alimenta o corpo, mas esquece de alimentar a alma, pessoal. A gente, é o que eu estou falando. Você não é só o corpo, tá? Você é o corpo, a alma e o espírito. Então, tem pessoas que deixam isso. Aí vai para alguma religião que não explica, ela não ensina, ela não sabe como trabalhar esse lado
da mente, às vezes perturba até mais a mente dela lá no grupo religioso. Que teve muitos que estavam aqui no meu canal, estavam em grupo religioso, saiu de lá, saiu perturbado mais ainda. Em vez de ajudar a pessoa, tá? Por isso que, graças a Deus, meu vídeo aqui, ajudar essas pessoas, tá? É, é isso que é trabalhar da espiritualidade. Tem pessoas que entram em grupos aí, pessoal, nossa, quando sai de lá, sai um caco. Sai um caco, né? Aí ele fala, passamos a viver de uma forma automática e, consequentemente, nos sentimos desconectados com o mundo espiritual. Então, é isso que a Matrix quer. Você entre nesse automático e fique desconectado das coisas espirituais, do mundo espiritual. Aí, ele fala, aí nasce a renovação espiritual. Uma prática que alguma pessoa costuma fazer para se sentir melhor, mas não só consigo mesmo, mas também para sentir mais conectado com a sua fé. Então, você vai se sentir melhor consigo mesmo e mais também está conectado à sua espiritualidade, a Deus. Então, sua fé vai aumentando. O ser humano está aqui por causa de fé, pessoal. Tem muitos que falam, não, eu não tenho fé nenhuma, não tenho fé em nada. Não existe isso, tá? Isso é engano. Você está querendo falar que você não tem fé nas crenças religiosas aí que apareceu. Tudo bem, mas você tem que ter fé. Porque a fé foi como é relacionado a esses grupos religiosos, tá, pessoal? Espiritualidade também, que não tem nada a ver com isso, tá? Aí ele fala, a palavra renovação significa a busca pela evolução espiritual. Então, a palavra renovação já significa o quê? A busca pela evolução espiritual. Então, para você fazer evoluir o seu espírito. Agora, tem pessoas que estão em grupo religioso agora aí, pessoal, que ela não entrou nessa busca por evolução espiritual. Ela não muda. Ela não melhora. Eu conheço muito, tá? Eu quero saber de vocês. Coloca aí nos comentários se vocês conhecem, tá? Aí ele fala, ou seja, está cada vez mais mudando. Então, cada vez mais a pessoa está mudando. E está disposta a nova experiência e abrir mão de velho hábito para seguir uma renovação espiritual. Então, aquela pessoa que deixa os velhos hábitos, começa a colocar hábitos novos, de uma nova criatura, tá? É isso. Tem pessoas, pessoal, há mais de não sei quantos anos em grupo religioso, os velhos hábitos ainda continuam, não muda. Não, aí não, pessoal. Aí não tem. Você não está entrando não entrou no processo de renovação. Você entrou em uma igreja, um grupo religioso aí, um conceito, um grupo aí espiritualista, um grupo evangélico, católico. Você entrou nisso aí. Mas não houve essa entrada na sua evolução, renovação do seu espírito. Tá? Você não quer mudar. E quando toca nisso para mudar, você não quer. Aí ele fala, fazer uma renovação não é algo ligado à religião. Então, não está ligado. Porque mesmo a pessoa lá na religião, ela não está no processo de renovação espiritual. É uma coisa da consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, é um ato de autocuidado. Se renovar espiritualmente mostra o quanto está conectado com a sua espiritualidade e de fazer bem. Então, quando você está conectado à sua espiritualidade, há mudança, pessoal. Você renova o seu espírito. Quando não está conectado, não tem renovação de jeito nenhum. Tem que estar conectado. Então, é isso que não é ensinado aí, tá? Por quê? Porque os líderes, essas pessoas, vão querer chamar para vocês aí, porque eles vão tirar dinheiro lá de vocês.
e está deixando de falar uma verdade a vocês, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Não foi eu que criei essa confusão. A confusão está aí. E eu estou agora explicando a vocês o passo que vocês têm que dar, tá? Aí ele fala, além disso, né? É uma forma de olhar a vida com outros olhos e tentar ver o lado positivo das coisas em sua volta. Então, aquele que ele tem um olhar positivo, né, pessoal? Ele olha o lado da vida bom, então ele vibra positivo, ele vê as coisas positivas. Por mais que esteja negativo, né, pessoal? O que tem de coisa negativa aqui não está do gibi. Então aí ele fala, assim como tudo nessa vida precisa de uma certa manutenção, seja hábito de beleza ou de saúde, a renovação espiritual existe para realizar a manutenção da nossa fé. E não esqueçamos nosso propósito, independente de qualquer religião. Então, não está ligada, porque não está ligada. Isso é um trabalho seu, tá, pessoal? Você encontrar o seu propósito, estar alinhado com ele. É igual ele fala que essa renovação é tipo a manutenção, né, de hábitos, né? É igual você não vai fazer a beleza, né? Principalmente mulher, aí eu fui fazer a beleza, ó. Raspei a cabeça, fiz a barba, né? Você não vai buscar também um check-up na sua saúde física? Então, é a mesma coisa. Então, você é só o físico, é? Você tem uma alma e um espírito. E aí, irmão Suma, como é que cuida aí? Como é que cuida disso? É o que eu estou ensinando. Quando você vai trabalhando o seu lado mental, emocional, equilibrando, e você vai trabalhando a conexão com Deus, você está fazendo essa renovação espiritual, tá? Todo mundo tem que fazer, todo mundo, pessoal. Você é uma consciência, você é uma alma. Você é uma alma, tem um corpo aqui, você é um espírito. Tem que fazer isso. Mas o que é que aconteceu? Você sabe que eu já expliquei na primeira parte que a gente foi repartido, tá? É só pessoa, mas foi repartido. Então, o corpo ficou com a medicina, né? Corpo físico. A mente e a emoção ficou com a psicologia, então com a alma, né? Mente e emoção é a alma da pessoa. E o espírito, que é a consciência, ficou com a religião. É isso. Tá aí. Tá tudo aí, tá? Ainda bem que a Matrix sabe que a gente é corpo, alma e espírito. Se você não acredita que tem uma alma e espírito, a Matrix sabe disso. Aí ele fala, quando nós buscamos, cadê foi aonde que a gente parou? Quando nós buscamos a renovação espiritual, nos tornamos sujeitos a ser levado pelo sistema mundano, governado e dirigido pelo diabo. Então, quando não buscamos essa renovação, pessoal, deixamos de lado trabalhar a nossa espiritualidade, né? O que é que pode acontecer? O sistema mundano aí, que é governado pelo o diabo, né? O maligno, né, pessoal? Ele começa a exercer um fascínio sobre nós, que outrora não exercia. Então ele começa a colocar coisa fascínio, então, porque você não está buscando a sua espiritualidade. Então, é isso que ele quer. Para ele ficar exercendo, dominando você, enganando você. E é o que acontece aí com a maioria das pessoas. Pessoal, sinto muito, tá? Mas está acontecendo. Aí ele fala: se não fizermos periodicamente o devido reparo em nossa vida espiritual e em nosso relacionamento com Deus, enfraqueceremos na fé e abriremos mão de nossa vida espiritual para dar lugar a paixões infames e acabamos dominados por aquilo que a Escritura chama de concupiscência da carne.
natureza humana e pecaminosa. Então, se você não alimenta o espírito para ele ficar forte, né, pessoal? Sua vida espiritual. Então, o seu ego, a natureza carnal, a gente vai dar lugar a isso aí e isso vai dominar a nossa consciência. É o que está acontecendo com todo mundo, tá, pessoal? Porque ele não está buscando equilibrar. Então a alma está morta, está sem vida, está sem revitalização. Então, é o que acontece, tá, pessoal? Aí, quem é que vai falar mais alto? É seu ego, sua carne, o homem do desejo, tá? Aí ele fala, a sua renovação só depende de você. Então, só depende de você, tá, pessoal? Eu não posso me intrometer. Isso é um trabalho que você vai dedicar, tirar tempo, sabe? Se dedicar aí. Trabalho seu da sua consciência. Só estou aqui passando a informação. Mas se você, não querem, não, moça. Tá certo. Não tem briga, tá? Aí ele fala, o primeiro passo é perceber tudo aquilo que te incomoda e começar a eliminar essas coisas da sua vida. Então, comece aí, tá? Afinal, não podemos acumular energia negativa em nós mesmos. Então, não podemos deixar essas energias aí, tá? Tem que ir trabalhando isso aí, limpando isso aí. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Você já está aqui nessa realidade. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Você já está aqui. Não tem para onde correr. Você vai ter que trabalhar ou você vai sofrer aí os danos aí. Aí ele fala, se seu espírito está em evolução o tempo todo, basta se abrir a vibrações positivas e estar disposto a receber. Então, o espírito da gente está em evolução o tempo todo, tá, pessoal? Mas quando a gente se abre para vibrações positivas, a coisa acontece, a transformação, a renovação espiritual. Comece a prestar atenção no outro e em você também. Seja gentil, pratique a sua renovação espiritual todos os dias. Então, todos os dias. Então, todo dia a gente está aqui estudando, todo dia a gente está meditando, orando. Agora mesmo de manhã eu estava aqui meditando, eu orei aqui. Não tem o que fazer para eu ir crescendo, pessoal, para eu ir melhorando espiritualmente. Eu sou um espírito, tenho uma alma. A nossa mente está bem, tá com a emoção equilibrada, não está com ansiedade acelerada, a mente, confusa, meu Deus, medo, né? Vendo e diz, meu Deus, vai acontecer isso. Então, quem vive assim, pessoal, tá difícil, né? Então, todo dia a gente tem que se renovar. Aí ele fala, esteja aberto e disposto a conhecer nova experiência, coisas que irão contribuir sem medo do que os outros vão pensar. Então, sem medo do que os outros vão pensar, a gente está aberto a novas experiências espirituais, a gente está tentando fazer as coisas boas, experiências boas, praticar o bem. A gente tem que estar disposto. Tá? É importante não ter preconceito, estar com a mente aberta, né? Porque as crenças limitantes, né, pessoal? Em vez temos um pensamento distorcido sobre algo, porque ainda não conhecemos, mas não custa nada tentar. Então, não custa nada a gente observe tudo, tá? A gente sempre tem que manter o alicerce da casa, tá? Que é Cristo, os apóstolos e os profetas, tá? Se a gente vê que eles têm falado sobre isso, a gente mantém essa estrutura, porque senão a gente pode se perder, tá? O que mais? A renovação espiritual é um exercício que deve ser feito constantemente, e não só quando as coisas estão difíceis. Então, a gente tem que buscar essa Deus, a renovação da gente, não só naquele momento que o negócio tá pegando aqui. É assim, tá? Todas as pessoas assim.
Quando o negócio tá pegando, aí corre, ai meu Deus, ai, ora aqui, aí levanta a mão, vai participar de reunião aí, de oração, tá? Essas coisas. A gente tem que buscar um exercício constante, pessoal, como uma coisa que a gente tem que fazer para nossa alma. A gente não mantém nossa alimentação todo dia, não levanta, então é a mesma coisa. Aí ele fala: conhecer a sua espiritualidade e cuidar dela é algo que só você pode fazer por você mesmo. E é algo que não tem preço. Então, só é você que pode trabalhar a sua espiritualidade. Eu só estou aqui lhe ajudando, pessoal. Tá? Eu só estou contribuindo para que você, né? Teve muitas pessoas fracas, não estava mais com vontade de orar, de trabalhar a espiritualidade. Eu contribuí aqui para ajudar ela, mas você tem que agora continuar o seu processo, tá? Não tem o que fazer. Me diga aí, pessoal, o que é que eu tenho que fazer? Você entende? Eu estou passando algo essencial para a nossa vida. Então ele fala, então comece agora e depois não conte como sua vida mudou para melhor. Então, nos conte como a sua vida. Então, conte aí. Será que esses vocês que estão assistindo já antigo aqui, melhoraram a sua vida ou não, pessoal? Você estando aqui assistindo, eu passando aqui vários conhecimentos para vocês. Vocês melhoraram ou não? Coloca aí, tá? Se piorou, aí já foi, tá, pessoal? Aí, será que vai ter jeito? Aí a pergunta foi: por que e como entrar nesse processo de cura? Como é que a gente entra, pessoal? É despertando a consciência. É você começar a sentir, quando você desperta, você sente desejo de buscar essas coisas espirituais, esse estudo. Você começa a querer orar, meditar, querer estudar sobre essas coisas. Então, é porque você está despertando para isso, tá? Aí é quando você entra nesse processo. Não é você entrar em uma religião, não tem nada a ver, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa renovação espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Primeiro, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que está na frequência de Cristo, né, pessoal? Ele está nesse processo de renovação, né? Ele é uma nova criação, então ele tem que manter essa renovação da alma dele, tá? Da mente, né? E da emoção. Então, quando você vai trabalhando, você vai manter na sua alma a sua luz da sua alma. As coisas antigas já passaram, eis que surgiu coisas novas. É o que mais? Salmo 51, versículo 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, quando Deus começar a operar na sua alma, pessoal, ele vai devolver alegria, você vai sentir uma alegria, uma paz. Então, aquele espírito, ele vai estar pronto a obedecer à vontade de Deus. Porque quem não renova o seu espírito, sua alma, tá, pessoal? Ele não quer buscar a vontade de Deus de jeito nenhum. Não, que negócio, que vontade de Deus, aqui é meu negócio. Ele não tem, porque precisa haver essa renovação, pessoal. Aqui a gente está nesse processo. A gente sempre ter desejo de fazer a vontade. Senão já é. Aí ele fala, Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então, ali no batismo espiritual, né? Batismo
A gente foi batizado na morte dele. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Batismo do Espírito Santo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, uma vida, né? Agora para se dedicar às coisas espirituais. Você tem que viver assim, porque se você vive nessa promessa, né? Como Deus ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar a gente também. Tá? O que mais? Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, quando a gente está renovando a nossa mente, tá, pessoal? A gente está renovando o quê? A nossa alma, porque o campo mental e o campo emocional é a alma da pessoa. Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só assim sua alma vai experimentar coisas boas, agradáveis e vai fazer a vontade, a perfeita vontade de Deus. Se não, tá, pessoal? Vai ficar preso ao padrão aí do mundo. Senão eu não vou viver minha vida emocional. Então ela vai pensar que isso que é a vida verdadeira, tá? Mas é o engano da consciência dela. Porque vida sem Deus não existe vida, tá, pessoal? Se você não está conectado à fonte, a Deus, você não tem vida, você está morto. Entende? Vai parar no umbral. Quem está morto vai para o umbral, não vai para regiões superiores, tá? Onde os vivos estão. Você vai para lugares do morto. É claro, tá, pessoal? Estou deixando bem claro, porque talvez aconteça você desencarnar, você vai estar lá pensando no que, nossa, o que o irmão Samuel falou é verdade. Você não quer crer aqui, lá você vai experimentar e vai crer. Aí ele fala, Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, você for ensinado a despir do velho homem. Então, o homem do ego, não o homem do desejo, né? Então, aqueles irmãos estão sendo ensinados, tá? Para despir desse velho homem do ego aí. A gente dá lugar ao novo homem espiritual, que se corrompe por desejo enganoso. Então, está se corrompendo por desejo enganoso. A serem renovado, então, tem que haver a renovação no modo de pensar. Então, pensar porque vem da mente. Então, quando você renova, né, a renovação espiritual é esse processo da mente e da emoção, que é a sua alma. Aí o que? Renovado no modo de pensar e revertido do novo homem. Então, do novo homem espiritual, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, é esse homem, então, essa renovação está acontecendo para que a gente se transforme em um novo homem de Deus, homem e mulher, né? Espiritual, para fazer justiça, né? Santidade proveniente da verdade. Então, essa renovação, a gente entra nesse processo aqui de ir trabalhando, buscando conhecimento, orando, é para que a nossa luz comece a brilhar. E a sua luz vai brilhar, pessoal. Não tem como, né? As pessoas vão notar, nossa, quando você está nesse processo aqui, pessoas, nossa, você está diferente, que a luz está brilhando. Então, a gente não pode deixar esse processo, o inimigo vai querer enganar para que você pare esse processo de renovação da sua alma. Ele vai criar coisa para enganar você. Então, por isso que eu estou aqui tirando toda a nuvem, todo engano da mente da pessoa, para que a pessoa continue o processo dela.
e cresça, né? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 12. Não minta ao outro, visto que você já despire do velho homem com suas práticas e renove-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, né? Nem mulher também, nem homem, nem mulher. Mas Cristo é tudo em tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, então, e foi chamado, escolhido, santo e amado, revista-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É claro, né, pessoal? Só não entende quem não quer. Está bem claro aqui o que Paulo escreveu. Então, a gente está entrando nesse. Então, a gente não pode mentir um para o outro, pessoal. Você já se despire do velho homem quando vocês despertaram, tá? Você agora entraram nessa renovação de conhecimento para produzir uma nova alma, a alma espiritual desse novo homem, que é a imagem do seu Criador, de Deus, né? Aí não vai existir gregos, judeus, mulheres, escravo, livre, não vai existir, porque Cristo é tudo em todo. Portanto, como povo escolhido de Deus, foi chamado santo e amado, revista da profunda compaixão. Então, é essa frequência que a gente tem que se revestir. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No que não é fácil, tá? Que não é fácil, tá, pessoal? Mas a gente não tem o que fazer. Você despertou, você é chamado, você tem que entrar nessa frequência, tá, pessoal? Se não, eu vou falar como os pessoal estão falando, tá fora, tá fora. Aí o que mais? Isaías 40, versículo 30 e 31. Até o jovem se cansa e fica exausto, e o moço tropeça e cai. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Então, aquele que está conectado ao Senhor, pessoal, ele vai renovar a força dele. Vai ter essa renovação espiritual. Voa alto como águia, corre e não fica exausto. Então, não vai estar cansado. Anda e não se cansa. Então, aquele que tem a renovação do Senhor, ele não vai ficar prostrado, pessoal. Porque até jovem, moço, ele vai cair se não estiver esperando na conexão do Senhor. É claro, né? É claro, né, pessoal? Espero que esteja claro para você, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Vamos ler aqui. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Tá? Então, dia após dia a gente está sendo renovado, pessoal. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna. Então, na nossa alma, que pesa mais do que todos eles. Então, pesa mais do que todas essas coisas. A gente, pessoal, que é espiritual, tem que dar valor a esse processo que a gente está passando de renovação da nossa alma. É o que a gente tem que fazer. Eu sei que a gente entrou aqui em um sistema e o sistema obriga a gente a ter dinheiro, a ganhar dinheiro, sabe, a perder nosso tempo com coisas que é tão bom quando você faz as coisas boas, tá? Usando, ganhando dinheiro também e trabalhando também a sua espiritualidade. É muito bom, tá?
Aí ele fala, Salmo, vocês gostam que eu canto, né, pessoal? Dia após dia, começa a encontrar mais de mil maneiras de amar. Que nessa cidade, o pôr do sol e a paisagem vem deixar rolar, rolar felicidade. Tudo azul, Adão e Eva no paraíso. E aí, você é Adão e Eva que tá no paraíso ou não? Tá? A música é interessante, né, pessoal? Aí ele fala, Salmo 103, versículo 2 e 5. Vamos para o que interessa, né? Bendiga ao Senhor, minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. E ele é que perdoa todo o seu pecado e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão. Que enche de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Então, lá como ele disse, né? Aquele que espera no Senhor subirão como águia. Então, é Deus, pessoal, que vai perdoar os pecados e curar as doenças da alma. Vai tirar a sua vida da sepultura. Então, vai tirar você da morte espiritual e vai encher de bem a sua existência aqui, tá? Então, veja a oração da alma do salmista que ele está fazendo, pessoal. Entende? Ele entende que Deus pode fazer isso na alma dele, tá? Ao que mais? Sofonias 3, versículos 16 e 17. Naquele dia dirão a Jerusalém, não temam, Sião, não deixe sua mão enfraquecer. O Senhor, seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e renovará. Ele será regozijará em você com brado de alegria. Então, pessoal, vai existir a renovação, né? Naqueles dias. É o dia que hoje a gente está tendo essa espiritualidade, tá, pessoal? É o dia de trabalhar da espiritualidade, né? Que vai renovar de amor, a gente vai se alegrar. Então, a gente está sentindo. A gente tem que aproveitar esse tempo, pessoal. Atender o chamado, entrar nessa espiritualidade, tá? Aí ele fala, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, João, né? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, é quando isso vai acontecer, tá, pessoal? A gente vai entrar nesse gozo, não vai existir mais lágrima, mais morte, tá? Porque Cristo venceu a morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Vai passar tudo isso, tá, pessoal? Foi o que João viu ali, tá? Que ele disse que a voz do trono estava dizendo. De quem é essa voz que saiu do trono lá, pessoal? É a pergunta, né? Aí ele fala, Lamentações 5, 21. Tem Lamentações na sua Bíblia, pessoal? Esse livro aí, né? Ele fala, restaurar-me para ti, Senhor, para que voltemos, renova o nosso dia como o de antigamente. Então, estava lendo, né? Estava orando, né? Aqui no livro de para restaurar ele, para ele voltar naquele dia de alegria como antigamente. Então, renove
isso aí em mim. Então, quando a gente está lendo aqui, pessoal, há uma renovação no nosso espírito. Por isso que toda vez que eu acabo aqui de gravar o vídeo para vocês, pessoal, eu saio daqui renovado, eu saio novo. Parecendo que, aí vou fazer de novo, parecendo que é a primeira vez. Por isso que os irmãos aqui, as pessoas que estão no meu canal, elas sentem isso. Nossa, você lê toda vez, às vezes até o mesmo verso, mas sempre tem um renovo. Sempre há uma renovação, eu sempre entendo, sempre me alimentam. É isso, pessoal, porque a palavra é viva. Ela não está morta. Então, aqueles que é vivo recebem essa palavra. Ao que mais? Salmo 85, versículo 6. Acaso não nos renovará a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Então, acaso será que Deus não vai renovar a nossa vida, pessoal? Porque a gente somos o povo dele, para a gente se alegrar na presença de Deus? Deus nunca vai, sempre vai renovar. Então, sempre tem. É só você se colocar na frequência, pessoal. Por isso que tem pessoas que não querem assistir. É só você se colocarem na frequência. Deus vai fazer o trabalho. Não sou eu que faço, não, pessoal. É a própria espiritualidade que vai trabalhar no seu íntimo. Mas você tem que entrar na frequência, ouvir, prestar atenção. Você vê as pessoas que deram ouvido aqui o meu vídeo, prestar atenção, olha se ela não teve um renovo, se ela não se renovou espiritual. Pode colocar aí nos comentários se não aconteceu isso. Aí o que mais? Mateus 11, 28. Vinde a mim todo que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês. Então, descanso a vossa alma. Então, Cristo é que vai guardar nossa alma, mente e coração. É o que mais? Efésios 1, 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saiba que seja a esperança da vossa vocação, a quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo estava orando para que os irmãos tenham os olhos iluminados do vosso entendimento. Então, da mente, né, pessoal? Então, abrisse a visão espiritual para que ele soubesse a vocação dele. O que é que você veio fazer aqui? Ele soubesse o propósito dele. Qual é a sua vocação? Você está aqui por causa da sua vocação, por causa do seu propósito. Você está aqui, sabe? E está lhe mantendo vivo por causa disso. O que mais? Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que não foi dado. Então, é através da ligação com esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, que Deus vai trazer esperança para a gente, vai derramar o amor dele na gente. Ele vai trabalhar aí, tá? Através desse amor, o Espírito vai começar a trabalhar. Então, você vai entrar. Não endureça, tá, pessoal? Não endureça o coração, porque senão você não entra no processo de renovação espiritual. Não pode, você tem que permitir o trabalho da espiritualidade. Tá? Porque muitos endurecem, então isso atrapalha, tá? O que mais? Salmo 23, versículo 3 até o 4. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminho certo. Como ele mesmo prometeu, ainda que eu ande por vale escuro com a morte, não temerei medo de nada, pois tu é o Senhor Deus, está comigo. Tu me protege e me dirige. Quando sopra o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Então, pessoal, o Espírito, né? O Espírito Santo, o fôlego de Deus sai, vai renovar a face da terra, vai renovar essas pessoas que estão na terra. É o Espírito que vai fazer isso na sua vida. Tá? Ele vai começar a renovar, começar a trabalhar.
Então, permita, tá? Permita que Deus faça isso. Não endureça o coração, tá, pessoal? Porque Ele quer dar força a você, quer mostrar o caminho certo que você tem que fazer, tá? O que mais? Vamos tomar um chá aqui para a gente continuar. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como o pagão que não conhece a Deus. Então, aquelas pessoas que é pagão é que não conhece a Deus. Então, não tem intimidade com Deus. A gente que é espiritual, a gente despertou para ter essa intimidade com Deus. Então, a gente não é pagão. Pagão é todas aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não tem intimidade. Conhecer é você ter intimidade. Tá? Aí o que mais? Jó 14, versículo 7. Para as árvores, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e seu renovo vinga. Então, mesmo que você esteja caído, cortado, igual a árvore, sem esperança, Deus vai fazer com que brote um renovo. Sabe o renovo que brota na árvore? Eu já vi. As pessoas cortaram a árvore, assim, um tronco, e deixaram lá. Aí foi nascendo outra árvore ali daquele tronco, foi nascendo a árvore. Então, é assim que Deus vai fazer com a sua alma. O que mais? Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, um espírito equilibrado, né? Inabalável. Então, Deus vai criar esse coração puro. Então, é o processo de renovação. Deus está renovando a nossa alma para deixar a nossa alma pura, brilhando. Vai renovar dentro da gente um espírito inabalável, um espírito de equilíbrio. Você tem que entrar nesse processo, pessoal. Não é de uma hora para outra. Eu aceitei Jesus, entrei na igreja, depois me batizei, agora eu estou renovado. Não. Ou então os espiritualistas venha para aqui para o estudo da imersão, aqui você vai sair renovado, tal. Eu vi aí. Foi por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que o engano saia desse meio, tá? O engano está aí, pessoal. E atrapalhando as pessoas a ter a verdadeira conexão. O que mais? Isaías 4, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Então, o fruto que vamos dar será um fruto, né, que vai orgulhar a Deus, tá? As pessoas pelo fruto que a gente está dando. E a glória do sobrevivente de Israel. O quê? Israel espiritual. Tá? O que mais? Sofonia 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele regozijará você e com seu amor renovará. Ele regozijará você com brado de alegria. Então, o Senhor está no meio da gente, tá? No meio do povo dele para fazer esse renovo, trazer alegria. Então, deixe Deus trabalhar no seu espírito, pessoal. O que mais? Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz, pois a sua confiança nele para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, é através do poder do Espírito Santo que Deus vai transbordar, vai trabalhar, vai lhe dar alegria e paz
e confiança nele. Então, você tem que ter o Espírito. Porque Paulo falou, né? Se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não, você não pertence, você não está conectado, você não entrou nesse renovo espiritual, tá fora. É claro, né, pessoal? Eu estou deixando bastante claro para ninguém errar, tá? O que mais? 1 Pedro 5, versículo 10. O Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o restaurará e confirmará e dará força e porá sobre firme alicerce. Então, sobre a alicerce de Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Então, você vai ser renovado, vai lhe dar força, vai ter a renovação para que você lhe dê força e você tenha o seu firme alicerce em Cristo e nos apóstolos e no profeta. O que mais? Provérbio 25, 28. Como a cidade com seu muro derrubado, assim é que não sabe dominar. Assim é aquele que não sabe dominar sua emoção, sua mente. Então, você precisa ter o domínio. E o domínio vem com essa renovação do seu espírito, da sua alma. O que mais? Salmo 147, versículo 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida da sua vida. Então, somente Deus pode curar o nosso coração. Então, a nossa alma está ferida lá, está com problema. Então, trauma, né, pessoal? Então, às vezes a gente sofre aí como criança, como sabe. Só ele pode curar lá, pessoal. Por isso que a gente tem que se conectar, entrar nessa renovação. Para ele deixar a nossa alma limpa, pura para servir a Deus. Tá? Salmo 103, versículo 3. E ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, ele perdoa o pecado da sua alma, ele cura toda a doença que existe na alma, para deixar a sua alma curada. Então, é o que fala lá, essa renovação. Ele vai revitalizar e rejuvenescer a alma e o espírito. Então, Deus vai fazer isso com você. Mas você tem que se aproximar dele, você tem que permitir, você tem que entrar nessa frequência, começar a tirar frequências negativas, colocar frequências positivas, pessoal. Tá? Só você pode trabalhar a sua renovação. Eu só posso orientar você, ajudar você. Se você me procura como terapeuta também, eu só posso orientar você. Eu não vou fazer mágica. Aconteça a mágica. Não, a mágica é isso. É você trabalhar aqui a espiritualidade todos os dias, como ele falou. Aí a mágica vai acontecer na sua vida. Porque tem esse daí que engana que vai. Eu vou fazer a mágica, vai haver transformação. É tudo engano. Tudo para atrair você. E vocês gostam disso. Vocês vão atrás disso. Chega lá e quando quebra a cara, aí fica aí. Aí fica falando mal aí. Porque essas pessoas se colocam como um religioso, espiritual, tá? Aí quando veio falando isso aqui, você já fica, você já é um charlatão, a mesma coisa que o outro. Tem gente que acha isso, tá, pessoal? Da minha pessoa, tá? Por mais que eu não faça igual aos outros, mas é porque eu estou falando dessas coisas, religião. E eles já estão com o pé atrás, né, pessoal? Aí ele fala, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, ele começou. Então, foi Deus que lhe chamou, tá? Ninguém lhe chamou, foi Deus que lhe chamou. Você começou a despertar, sentir desejo. Então, ele está chamando você para você entrar nesse processo de renovação da sua alma. Então, revitalizar a sua alma e rejuvenescer a sua alma. Porque quando você fica longe,
sua alma está em degradação até a morte. Tá? Então, ele chamou você, pessoal. Aproveita esse chamado, porque ele é fiel, ele chamou você, ele é fiel, ele vai completar até o dia de Cristo. Tá? Graças a Deus, acabamos 55 na hora certa para vocês assistirem. Tá? Não ser muito longo para vocês, tá, pessoal? Eu me preocupo com vocês, tá, pessoal? Porque uma coisa também muito cansa a mente, tá? A pessoa que não está acostumada ainda, principalmente os novos aqui, vou até agradecer, tá? Vocês novos aí, eu vi que teve pessoas que se inscreveram no meu canal. Seja bem-vindo, tá, pessoal? Espero que você continue no seu processo de renovação espiritual da sua alma, tanto da alma como do espírito, tá? Eu espero. Vai ter que ter perseverança e esforço, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Vocês novos aí que chegaram. Permaneça, tá? Espero. Eu vou orar para que vocês permaneçam firme aqui. Mas é isso, tá? É uma decisão sua, da sua consciência. E eu respeito isso, tá? Respeito como a espiritualidade respeita também. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!